Olha, essa notícia é bem preocupante, tá? O Peru declarou uma emergência sanitária devido a um aumento de síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome de Guillain-Barré, por um acaso, eu conheço ela porque meu irmão teve essa doença há muito tempo atrás. Felizmente ele teve uma recuperação completa, não tem nenhuma sequela disso, mas é uma doença terrível e muita gente fica com sequelas dela, né? Tipicamente, o que acontece nesse caso? Seu corpo tem uma infecção por um vírus qualquer e o seu sistema imunológico entra num modo super acelerado, super eficiente ali, que além de destruir o vírus que causou a sua infecção, ele também começa a atacar os nervos, seus nervos, né, e destruir as células nervosas. Então é uma paralisia progressiva, você começa a sentir a perna fraca, sensação de formigamento nas pernas e braços, ela tende a ir subindo, então começa nas pernas, depois sobe para a coxa, sobe para os braços e coisa e tal, e evidentemente se você não tiver o tratamento, não conseguir conter a doença, você pode morrer sim no momento em que isso chega no seu coração, né? Você chega no ponto que o seu coração para de funcionar também, as terminações nervosas ali acabam sendo destruídas pelo sistema imunológico. Causa morte em uma grande quantidade de casos, e também, infelizmente, muita gente, depois que tem essa doença, até recupera, não chega a morrer, mas fica ou com paralisia ou com fraqueza nas pernas e nos braços, né? Como eu disse, meu irmão, felizmente, teve recuperação completa, não teve nenhuma sequela disso, mas é uma doença extremamente preocupante e isso chega a ser realmente uma sentença de morte aí, se a pessoa não tiver um tratamento médico. Então, como eu falei, o que pode causar esse tipo de coisa? E olha só, isso fala até aqui no site da CNBC News, né? Que isso pode acontecer por uma infecção por vários vírus. Aqui, ó, os sintomas eles acontecem ao longo de horas, dias ou semanas, e você começa a sentir fraqueza nas pernas, uma sensação de formigamento, né, nos membros, dificuldade de falar, porque você começa a ter... A questão toda é essa, é paralisia, uma espécie de paralisia que você começa a sentir. A pressão sanguínea ou sobe muito ou fica muito baixa, dificuldade de respiração, e você pode também ter paralisia, como a gente falou, né? A causa não é conhecida, mas de acordo com a causa desse caso lá no Peru não é conhecida, mas tipicamente a maior parte dos pacientes eles têm isso depois de terem uma infecção viral qualquer. Por exemplo, Covid-19, qualquer infecção gastrointestinal, vírus da gripe normal, vírus da gripe comum também causa Guillain-Barré, vírus da Zika e inclusive, vacinação também pode ser uma causa desse tipo de coisa. Como eu expliquei, como me foi explicado na época que meu irmão teve essa doença, o que acontece é que o seu sistema imunológico, por algum motivo, começa a ser... É como se tivesse uma alergia a nervos. Então ele fica tão forte, o seu sistema imunológico, que começa a atacar os próprios nervos do seu sistema nervoso central, né? E daí você começa a perder o movimento das pernas e coisa e tal. Como eles falam aqui, não tem cura para Guillain-Barré, mas existem tratamentos que aliviam os sintomas e reduzem a severidade dos casos, né? E a pessoa consegue, então, parar o avanço da doença e ela consegue viver uma vida normal, mas muitas vezes, aqui, ó, a maior parte dos pacientes mostra sinais de recuperação em 2 a 3 semanas, mas alguns, a recuperação completa pode levar anos, e outros podem nunca se recuperar completamente da doença. Alguns pacientes ficam com dano nervoso permanente, causando fraqueza crônica nas pernas e também, às vezes, paralisia nas pernas. Tá? Também acontece muita gente ficar com paralisia nas pernas, mesmo que você se recupere depois, porque os nervos todos que controlavam as suas pernas foram destruídos pelo seu próprio sistema imunológico, tentando atacar o vírus que estaria no seu corpo, né? Então, não está claro ainda exatamente o que está acontecendo lá no Peru. Parece que já tem um número de casos aqui, ó, 165 casos de síndrome de Guillain-Barré. Essa doença é extremamente rara, tá, gente? Qualquer um pode pegar essa doença, você pode pegar uma gripe amanhã e ter Guillain-Barré em seguida. Infelizmente, mas a chance é muito pequena. É muito raro você ter essa doença. Então, realmente, o fato de ter 165 casos no Peru dessa doença
é algo preocupante, né? Mostra que tem alguma coisa além disso daí, né? Enfim, como eu expliquei aqui, parece que 18 de todos os 24 estados lá do Peru tem pelo menos um caso dessa síndrome, então é uma coisa que está afetando todo o país, e como eu disse, isso geralmente acontece em resposta a um vírus ou uma infecção, mas pode ser também em resposta a uma vacina e coisa e tal, uma reação do corpo a esse tipo de coisa, né? E o ponto é esse, né? Se for uma reação a alguma outra coisa, não interessa, mas se for um vírus, pode ser que esse vírus, pode ser, por exemplo, o que eles falam aqui, ó, pode ser o vírus da Zika. E o vírus da Zika, aqui no Brasil também tem muitos vírus da Zika levando esse tipo de coisa. Então, eventualmente, o Lula já falou que não vai dar bola para vacina da dengue, coisa e tal. Então, a gente pode ter um pico de casos de vírus de Zika aqui no Brasil, e esse pico de ocorrências da Zika pode levar a essa síndrome também, se for esse o vetor que está levando a esses casos todos, né? Então é lógico, isso é algo que deve ser verificado, não é para ficar apavorado ainda com essa informação, pode ser que seja algo específico lá do Peru mesmo, alguma falha específica lá, mas enfim, é algo que se deve tomar cuidado realmente, né? E finalmente haviam, na época do pessoal da vacinação para Covid, muita gente falando que teve como efeito colateral da vacina também essa síndrome de Guillain-Barré. É isso que está acontecendo no Peru? Ou seja, é a vacina da Covid que está causando Guillain-Barré? Não sei. Pode ser? Pode ser. Como eu falei, a questão toda é essa, né? O seu sistema imunológico, por algum motivo, começa a funcionar muito rápido. Isso pode ser desencadeado por uma vacina, sim. Tem casos registrados disso, mas a gente ainda não sabe se é isso lá. E é uma coisa meio estranha, porque como eu falei para vocês, né, a vacinação lá no Peru aconteceu mais ou menos na época que aconteceu a vacinação aqui no Brasil, então não tem porquê só agora tá dando esse tipo de coisa. O mais provável é que seja algum outro vírus que está circulando lá pela região que está desencadeando essa síndrome, né? De qualquer forma, é bastante preocupante. Como eu falei, é caro de você tratar um paciente e a pessoa pode ficar incapacitada para a vida toda, o que é uma tragédia muito grande, né? Ou até morrer, o que é uma tragédia maior ainda. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.